Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula número 2 da elaboração e gerenciamento de projetos, dentro daquela linha de podermos consolidar os princípios básicos da gestão de projetos e, posteriormente, que cada um que tenha interesse em continuar nessa linha do conhecimento possa achar aí a sua alternativa de continuidade de estudos. Relembrando então que o objetivo dessa etapa, desse curso 5, é capacitar os participantes a compreender os conceitos e as etapas na elaboração e gerenciamento de projetos. Nós vamos ter então a nossa aula expositiva, em torno de 1h30, 2 horas, vamos ver aí conforme o andamento do dia de hoje, e a nossa atividade depois de avaliação, que será a última coisa que devemos comentar, que é o desenvolvimento de um projeto, mas nada assim que seja extremamente preocupante aos participantes. É fazer um projeto bastante simples, mas aplicando ou pelo menos organizando a ideia da elaboração do projeto, porque muitas vezes existem inúmeras atividades que podem ser feitas no teu dia a dia ou de uma necessidade local, que elas são tão cotidianas que a gente não lhe coloca uma alternativa de organização da atividade. Então, se a gente pegar todos esses conceitos de gestão de projetos, a gente vai ver que pode facilitar em muito até uma atividade comum do dia a dia de cada campus. Alguns conceitos só para questão de revisão daquilo que nós vimos na primeira aula, lembrando que projeto ele é um esforço que tem tempo definido para a realização, visando a criação de um produto, de um serviço ou um resultado com exclusividade, né? Então, o conceito, esse sim deve ficar guardado na cabeça de cada um dos participantes, porque essa definição vai me dizer se eu posso, com tranquilidade, aplicar os conhecimentos de gestão de projetos em uma determinada atividade, em um determinado propósito. Então, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim, ou seja, tem que ter datas. E, consequentemente, ele tem que ser único, não é uma ação repetitiva, é uma atividade que acontece de uma vez. Pode ser que até ela aconteça de formas diferentes, então já passa a ser um projeto diferente, né? Vamos pegar assim um exemplo para essa questão, atravessar a rua. Se a gente fosse colocar os conceitos de gestão de projetos em atravessar a rua, no primeiro momento, se eu atravesso a rua sempre da mesma maneira, no mesmo lugar, é repetitivo. Mas se cada vez eu uso uma esquina, atravesso a rua com o auxílio de um semáforo para pedestre, sem auxílio de semáforo, cada atividade é diferente. Embora seja o objeto atravessar a rua, a sua estrutura é diferente. Então, aí poderia aplicar os conceitos de projeto. Lembrando que todos os projetos sempre vão ter os seus processos, que são 5, a inicialização, os processos de planejamento, os processos de execução, os processos de monitoramento e controle e, finalmente, o processo de encerramento. Então, quando a gente pensar em executar o projeto, que é a nossa atividade, vocês já devem pensar nessa atividade, como é que eu posso dividir dentro desses 5 elementos. O que é início desse projeto? Como é que eu enumero? Como é que eu defino o que deve acontecer no início? O que é o planejamento? Quanto tempo leva o planejamento? A execução propriamente dita, os processos de monitoramento e controle, esses são extremamente importantes e devem acontecer sempre, para que o projeto, no final, aconteça de acordo com aquilo que foi planejado. E o processo de encerramento, que é aquilo que você vai entregar ao seu cliente, né? Que pode ser o resultado dentro de um campus de um novo serviço ou de um serviço, de um trabalho que pode ser executado de uma maneira diferente. E desse elemento, principalmente, é guardar todas as informações, todo o aprendizado,
para que novos projetos possam ser executados, sempre numa ordem de crescimento das formas de execução. Lembrando que sempre vamos trabalhar em 9 áreas, então o nosso objetivo lá final, quando a gente for fazer um pequeno projetinho, é também abrir dentro de cada um dos processos a definição do escopo, que é aquele norte que vai orientar o projeto, por que eu estou fazendo o projeto, o que eu quero com esse projeto, o tempo de execução, e aí eu tenho que calcular um tempo exequível, com todas as margens de segurança possível, para saber que aquele projeto termina na data prevista. Os custos, né? Então, a preocupação que eu devo ter com quanto é que eu vou gastar, em que etapa eu vou gastar, logicamente a etapa de execução é a mais cara, e se eu vou ter um fluxo de caixa para cumprir todo o meu projeto, né? Então, isso é extremamente importante. E se eu vou fazer um projeto dentro do campus, a gente sabe que o orçamento que pode ser, às vezes, disponibilizado depende muito de repasses. E como é que a gente trabalha com isso? Então, é aqui, nesse momento, que a gente tem que pensar nesse item. A qualidade, o resultado final com qualidade, que vai, como a gente comentou na última aula, refletir diretamente na questão dos custos, a integração, para que todos os processos se conversem entre si, né? Se não houver interação, quer dizer, se não houver efetivamente conhecimento do todo por todos os participantes do projeto, pelas chefias, pelo cliente, ou seja, por todo mundo que de alguma maneira está envolvido com o projeto, que a gente chama de stakeholders, ele vai em algum ponto ter elos fracos que podem comprometer o seu resultado final. Os recursos humanos envolvidos, extremamente importante. Então, no nosso caso, já fazendo o nosso link com o processo de avaliação, o nosso pessoal, o nosso recurso humano para o projeto que a gente vai propor, que vocês vão trabalhar, são as pessoas que estão efetivamente fazendo o curso. Quer dizer, então o nosso projeto já está um pouquinho mais fácil, né? Da definição de recursos humanos, já sabemos quem vai estar, são as pessoas que estão fazendo o curso. A comunicação entre todas as pessoas envolvidas diretamente no projeto e indiretamente, chefias, clientela, enfim. Por exemplo, né, nessa ideia, se eu quero fazer um projeto de melhoria do atendimento na biblioteca, por exemplo, num campus. Aí já, quem é o nosso cliente que vai diretamente? O aluno. Então, em algum ponto, eu tenho que escutar o aluno também para poder fazer um projeto de acordo. Os riscos envolvidos e as aquisições, finalmente, né? Então, esses itens, obrigatoriamente, devem aparecer no corpo do projeto, na realização do projeto. E deve ter um gerente. Talvez aí seja a parte mais trabalhosa. Quem dá equipe de cada campus vai ser o gerente na nossa atividade. E lembrando que o gerente é aquela pessoa que vai conduzir o projeto, né? Que vai fazer cada etapa, cada uma das áreas e cada um dos processos aconteça dentro do planejado com a participação de toda a equipe. Então, pessoa fundamental para a realização. Então, esses são os conceitos rápidos de revisão que são necessários para que a gente possa dar continuidade à atividade de hoje. Como é que se constituem equipes de projetos? Quem fazem parte das equipes de projetos? É um conceito que nós temos e que é muito comum, são chamados das equipes autônomas de projetos. Isso aqui a gente já começa a se preocupar na forma estrutural do gerenciamento de projetos dentro da organização. Por definição, as equipes autônomas de projetos, Autonomous Project Team, ou seja, o time de projeto autônomo, APT, eles são constituídos para uma situação específica dentro da empresa. Existe um problema a ser resolvido. Existem pessoas com experiência para resolver este problema. Então, essa equipe será constituída para a solução deste problema, né? Mediante o relacionamento direto com a organização. Ou seja, dá para imaginar que não existe nessa organização
uma estrutura permanente de gerenciamento de projetos. A equipe será constituída para dar solução a um determinado problema. Terminado o problema, a equipe volta aos seus postos de trabalho. Provavelmente, então, já deve estar passando na cabeça de cada um, que a atividade que estamos propondo é uma atividade que vai ser feita através de uma equipe autônoma de projeto. Por quê? Ainda não existe um escritório, que é um item que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, especializado em gestão de projetos dentro do campus ou dentro até da própria universidade. Então, vai ser agrupamento de pessoas para resolver um problema que hoje precisa ser trabalhado. Lembra-se que, neste conceito de equipes autônomas de projeto, todo o resultado obtido é da responsabilidade da equipe de projetos. Ou seja, tanto o sucesso quanto o insucesso, né? Por isso é extremamente importante que a equipe esteja extremamente envolvida com o escopo, né? Não adianta fazer parte de uma equipe autônoma de projeto pessoas que não tenham conhecimento de onde se pretende chegar, que não tenha comprometimento com os resultados, comprometimento com os prazos a serem cumpridos, comprometimento com o cumprimento dos gastos previstos, ou seja, não gastar nem mais nem menos do que é previsto, né? Eu coloquei até propositadamente a figura aqui de uma equipe de Fórmula 1, porque, veja, a gente tem visto assim com determinada frequência que muitas vezes o piloto, que teoricamente parece ser a figura mais importante dentro de uma competição dessas, faz tudo dentro da pista. Corre, ultrapassa, faz melhores tempos, faz classificação, porém, numa troca de pneus, perde o dobro do tempo dos demais corredores. O que aconteceu? O que estava em primeiro lugar até chegar no box, alguns segundos depois, está lá para quinto, sexto, 10º colocado. O que aconteceu nesse problema? Houve um problema da equipe, né, que refletiu no resultado de todos. Não adianta pensar que o piloto carrega tudo nas costas. Às vezes é um dos mecânicos que não consegue apertar uma das rodas, né? Então, a equipe autônoma de projeto dá para ser bastante comparada em termos de como é que ela deve funcionar. Deve ser um reloginho perfeito, né? Extremamente perfeito. Vocês lembram de uma corrida ainda no ano passado, que tinha aquela marcação de saída, que é uma plaquinha, que diz que o piloto pode sair ou não? Que estavam pensando em fazer um dispositivo eletrônico e acabaram voltando à percepção do profissional. Veja, a princípio parece uma função de menos importância, mas dentro da gestão de projetos se mostra o quê? Não existe o mais importante. Cada um tem que desempenhar a sua função para que o todo seja alcançado. O que também não é nada de novidade, né? Como a gente comentava há pouco aqui na sala em Curitiba, às vezes o que a gente comenta na gestão de projeto é o óbvio, né? Esse é um caso.